Senhor presidente, senhores convidados, a todos que nos assistem. Senador Paim, Vossa Excelência não poderia ter sido mais feliz, eu creio que até foi planejado, de convocar essa audiência para hoje, que é o Dia dos Servidores Públicos. O padre é o João Domingos. Então tá certo. Ele que me cutucou. Estendo meus parabéns a ele. Mas eu creio que nós não temos, nesse momento, não temos muito o que comemorar. O servidor público ele tem passado por tem tido suas lutas, mas é certo que a cada dia só vê o seu poder de compra diminuir e com agravante. A sua imagem também tem tido um prejuízo muito grande, senador Paim. Eu digo que tem havido uma demonização do servidor público, sofisma de toda sorte, tanto por parte do nosso principal empregador, tanto por parte da mídia, que talvez insuflada compra ideias muito rasas acerca do servidor público e acaba propagando isso. Eu digo isso em episódio recente dessa luta que os servidores do judiciário estão travando, e quero aqui fazer justiça, inclusive ao senador Paim, em que pese ser da base do governo, em que pese ser um dos mais proeminentes e eu diria uma das principais imagens do Partido dos Trabalhadores. Ele se posicionou, não sei se todos os servidores sabem, mas ele se posicionou aqui nessa casa para ficar do lado dos servidores. Isso sob desgaste partidário, porque contrariou a sua base. Mas ele, mantendo a coerência, ficou do lado dos servidores. Mas eu digo isso porque, nesse episódio, especificamente dos servidores do Judiciário, acabou estendendo a todos os servidores como se essa massa de servidores que, ou pelo governo, ou apesar do governo, o país sempre andou por causa dela, está sendo colocada como se esse grande problema, esse grande rombo, como se essa imensa quebradeira que o país está passando fosse por culpa dos servidores. E nós sabemos que não é. Isso não é uma verdade. E eu me lembro que um dos temas, até falei ontem aqui, uma das coisas que levaram para o horário nobre, para o Jornal Nacional, foi que estava havendo um aumento de 78% para os servidores públicos do Judiciário, para 120 mil servidores, e que isso iria trazer um rombo tremendo nas contas do governo, sem falar que os outros servidores todos iriam vir na esteira e que, enfim, passaram o caos. Eu fui estudar o assunto a fundo, e o que se verificou é que no universo de 120 mil servidores do Judiciário, 14 funcionários apenas, estava tendo um aumento acima de 50%. E funcionários ainda de uma faixa salarial muito pequena. Então eu achei de uma maldade sem tamanho aquilo, você passar para a nação inteira de que estava havendo e mais, passou-se a imagem de que os servidores do judiciário são marajás, que é a elite. Eu vi discursos inflamados, inclusive de pessoas que se transvestem defensores dos servidores públicos, que acenam para a gente com a mão e que foi lá no dia do Congresso fazer discurso lá contra os servidores, dizendo que essa elite... Ora, eu não considero elite uma pessoa filho de pessoas pobres, que a duras penas conseguiu estudar e passar no concurso público. Depois de anos e anos de estudo, de horas e horas, de madrugadas, e consegue passar no emprego público. Me permita dizer que é o seu caso. Eu vi a sua história, uma história bonita. Ele trabalhava na área rural, menino, claro, com a família. Os pais disseram que tem que estudar, guri. E hoje ele está aqui como senador da República. Muito obrigado, senador Paim. Então, não posso considerar que essas pessoas venham a ser taxadas de elite. É a mesma coisa de você falar que um funcionário do chão de fábrica, que trabalhava como metalúrgico, como o senador Paim, ele vem trabalhando, e aí, de repente, ele fala, o seu Paim é um abastado, é da elite, porque ele está senador da República. São argumentos que não se sustentam, mas que fazem um mal muito grande aos servidores públicos e é um mal ao Brasil, porque quando se enfraquece o servidor público, quando começa a acabar com o seu poder de compra, esses funcionários acabam sendo
estudantes permanentes, eternos estudantes, e vão ficando com a capacidade e uma agregação de conhecimento muito grande. Quando a coisa começa a piorar aqui no setor, eles se vão. Ontem, naquela audiência que foi feita aqui, o senador Paim acompanhou, era uma audiência sobre o TRF1 e o acúmulo de processo. Eu vi um exemplo aqui, um funcionário capacitadíssimo do Judiciário. Ele saiu e foi trabalhar na OAB. Enfim, e foi advogar. E estava aqui, deu um show sobre conhecimento, sobre as entranhas do Poder Judiciário. E eu fiquei analisando, falei, essa é a realidade do serviço público. As pessoas, elas acabam indo. Agora, uma coisa, o que foi dito aqui, muito interessante, que o Ogibe colocou aqui, que o servidor público, ele serve ao público. O ministro Aires Brito, em determinado momento, disse que o serviço público é tão honroso que ele devia ser chamado, não servidor público, mas servidor do público. E o que a gente tem que ter em mente também é que quando a pessoa passa num concurso público, que ele se destina a fazer um concurso, que ele vai trabalhar como servidor público, ele fecha duas portas. Ele fecha da pobreza, evidentemente, e fecha da riqueza também. Ele e seus filhos vão poder estudar numa escola, dependendo como tiver o salário na hora, porque em determinado momento o servidor público tem que mandar ele para a escola pública, assim. Mas geralmente ele vai ter o filho na escola pública, tem um plano de saúde, aquela coisa. Fechou a da pobreza, não vai passar fome. Mas ele fecha a da riqueza também. E essa é a vida da maioria dos servidores públicos. O servidor público é corrupto. Não, o servidor público não é corrupto. Existem corruptos no meio do servidor público, como existe em qualquer faixa. Em qualquer lugar tem. No futebol tem, na iniciativa privada tem, em todo lugar tem pessoas corruptas. Isso é do ser humano. Agora, tentar jogar essa peste no servidor público, isso não é correto. Então, nosso momento não é fácil, não é um dia que a gente possa comemorar grandes vitórias. Agora, podemos comemorar sim. A gente sente que o servidor público está organizado. Tem parlamentares aqui, eu queria dizer para vocês que vocês não estão sós. Tem parlamentares do NAP, do senador Paim, que tem uma história nessa casa, que está atento e que, apesar dos pesares, apesar de todas as lutas, lutando contra todos os contratempos, ele está a favor e lutando pelos servidores públicos. Tem sido... nós estamos num momento difícil em que joga todas essas dificuldades do país para o servidor público, como se a Previdência tivesse com um rombo, fosse por causa do servidor público, como se a crise fosse por causa do servidor público. Agora, cabe a nós aqui fazer vozes, amplificar as vozes dos servidores para que essa imagem... Eu acho que nossa luta agora não é nem tanto salarial, é uma questão de mudar a imagem que foi colocada, porque o prejuízo maior que os governos nos têm impingido não é nem no bolso, é na imagem. Porque a partir do momento que o nosso principal pagador nos acha como se fosse um bando de preguiçosos, que ganham muito e que trabalham pouco, isso é o grande mal que nos trazem. Porque aí o governo fica com um grande lastro de credibilidade para dizer, olha, vou achatar mais o salário porque esse povo não trabalha mesmo. Tem um argumento. Então, nesse momento, nós precisamos recuperar a imagem e eu acho que essa é a grande luta. No mais, senador Paim, é só agradecer a sua presença de espírito por trazer esse debate e que possamos fazer outras também. Eu acho que pelo menos umas 2 vezes por ano temos esse debate e parabenizar cada sindicalista, cada pessoa abnegada que tem feito, porque tem sido uma luta fazer sindicalismo na área pública, senador Paim, porque há muito tempo foi cortado a licença classista e isso tem sido um entrave, porque muitos servidores vivem num estado de exceção até para vir numa audiência como essa, tem que, às vezes, fazer permuta ou perder ou pagar. Então, a maioria dos servidores públicos, para fazer sindicalismo, ele está, na verdade, pagando para fazer. E, às vezes até respondendo sindicância, porque faltou alguma coisa nesse nível. Muito obrigado. Muito bem, senador Medeiros fez uma bela fala aí no Dia do Servidor.